E aí galera do Mérito, bom dia, boa tarde, né? Começando aí mais uma aulinha, encerramos ali, né, o capítulo, o primeiro caderno, né, o primeiro livro, começando já agora com as aulas aí da segunda etapa, né? Estamos um pouquinho atrasado por causa da pandemia, mas a gente vai dar conta, vai caminhar bem com tudo isso aí. Começando agora com o conteúdo do capítulo novo, com o livro novo, falando um pouquinho que das chamadas ordens mundiais ou ordem mundial. Né? O que acontece? Nós vamos tentar entender aqui um pouquinho, né, como que funciona a questão das ordens mundiais. Primeiramente, né, o que é a tal da ordem mundial? O que significa isso? Né? Ordem mundial, gente, é uma organização dos países, de acordo com o quê? De acordo com algumas referências internacionais. Né? Só um minutinho aqui. Voltando aqui, né, entendendo aqui um pouquinho, né, sobre a questão das ordens mundiais. O que significa isso? Ordem mundial, nós vamos ouvir bastante falar nisso aí daqui para frente, né? O que é isso? É uma organização dos países. Como assim? A forma como os países se organizam em relação a quê? Em relação às chamadas referências internacionais, né? O que seria a tal da referência internacional? O que é uma referência? Aquela pessoa, aquela situação que ela tem um destaque em relação às outras. Com a ordem mundial é a mesma coisa. A diferença é o que acontece, né? Nesse caso aqui, quem é que tem um destaque internacional são países. Alguns países têm um maior destaque do que outros, né? Então o que acontece ali? Quando eles têm o maior destaque do que outros, principalmente no setor político, na economia, na questão militar, na cultura. O que acontece? Eles começam a exercer o quê? Uma maior influência em relação a quem? Aos demais países do planeta. Como assim maior influência? Os outros países começam a querer o quê? Copiar, querer fazer parceria, querer chegar mais perto, os outros países começam a querer, né, literalmente, né, ficar mais próximos desses que são referência internacional. Então, aí que se consiste o conceito de ordem mundial. E alguns países começam a se destacar muito mais em relação aos outros. E aí vai criando essa ordem, essa espécie de hierarquia no mundo. É a questão da ordem mundial. Ao longo da história da humanidade, o mundo já teve algumas organizações internacionais, algumas ordens mundiais, mas de maneira geral a gente pode dizer o quê? Que o mundo já foi classificado como multipolar, como bipolar e como unipolar. O que isso significa? Né? Ele já teve o quê? Multipolar, várias referências internacionais, já foi bipolar com 2 referências internacionais e já foi unipolar com apenas uma referência internacional. Né? Então a ordem mundial já teve essa característica. Né? Então isso ao longo da história da humanidade. E ela não é fixa não, tá? Ela vai mudando com o passar do tempo. Antes de a gente entender um pouquinho ali, vamos ter que começar a entender o que? Entender a ordem mundial, né? Entender alguns conceitos ali em relação a características internacionais. Um deles é o que nós vamos estudar agora, né? Que é a chamada geopolítica. O que é a tal da geopolítica? Né? É a área de estudo da geografia, que ela estuda o quê? Com as coisas que acontecem de maneira internacional, principalmente no que diz o quê? Em relações diplomáticas e militares. Pessoal, o que é a tal da relação diplomática? O que é isso? Relação diplomática é a relação entre governos, né? Aquela relação que tem entre países, uma parceria política, uma parceria militar, uma parceria econômica, né, uma parceria cultural. Isso é que são chamadas relações diplomáticas, são relações entre governos, entre países. Né? Então, vamos supor, ficou famoso aí recentemente, né, o filho do nosso presidente falou mal lá, falou da China, que a China que era culpada pelo coronavírus, aquela coisa toda. Né? E criou uma situação de uma má relação diplomática entre Brasil e China. Né? Por quê? A geopolítica ela estuda isso, a relação diplomática é isso, né? É quando um país ele começa a se relacionar com outro. Ela pode ter uma boa relação diplomática ou uma má relação diplomática. Mas enfim, né? A geopolítica ela vai estudar isso. E antes de a gente começar a aprofundar um pouquinho sobre isso, vamos entender, né, os conceitos básicos, né, sobre, né,
países sobre estado, país, governo, nação, né, que é extremamente importante a gente saber o que significa cada um. Nem tudo é a mesma coisa, né? Então vamos lá, para a gente começar a tentar entender aqui, né, algumas características bem interessantes aqui, ó. Quando a gente vai a palavrinha estado, aqui, ó, já está dizendo, né? Estado com E maiúsculo, corresponde ao quê? Corresponde a um país, corresponde a um estado, a uma determinada característica, né? Ao país especificamente, né? Quando é o estado com a letra E maiúscula, né? Então, o que acontece? Está relacionado o quê? Né? Ao conjunto de todas as instituições políticas e administrativas que representa né? Organiza e governa um determinado povo, uma determinada população. Então, o que acontece? Aí nós temos o quê? O povo, a população que mora numa determinada característica, né? Mais a cultura, né? Os hábitos, os costumes, a história daquela população, mais o território em que eles vivem. Junta tudo isso, você forma uma nação, né? Que nós vamos entender um pouquinho o conceito de nação daqui a pouco. Daqui a pouco nós voltamos nessa imagem para a gente explicar direitinho. Junta esse conceito de nação com um governo e aí você vai ter o que? Vai formar o chamado Estado-nação ou simplesmente Estado. O que é o Estado? Né? Um país totalmente o que? Montado com seu território, governo, organização, leis, regras e tudo mais. Né? O Estado ele significa isso. Né? Outra característica, né, de um Estado, governo, né, que é extremamente necessário. O que é o tal do governo? É a instituição. Basicamente, o que? São os órgãos públicos, né, que são responsáveis pela administração de uma nação, de uma população, de um território. Ele vai administrar, ele vai cuidar, ele vai pôr regra na situação, ele vai criar leis, criar regras para aquilo ficar bem administrado. Aqui está uma imagenzinha, né, da região nossa, da capital do nosso país, né, do centro administrativo do nosso país. Né? Congresso, esses prédios aqui são os ministérios, né? Aqui nós temos esse cantinho aqui, né, lá o palácio. Aqui não está mostrando, né, aqui na foto, mas nesse cantinho do lado de cá está a região, o Tribunal de Justiça e dentre outros aqui. Né? Então, olha só, aqui nós temos o que? A sede do governo, o conjunto, né, de que? Dos órgãos públicos, né? Junta tudo ali, junto com o executivo, com o lugar onde o presidente fica, né, os deputados, senadores e tudo isso. O que vai fazer com tudo isso? Né? Eles vão criar leis, regras para administrar, tomar os rumos, né, de uma nação, para administrar uma população. Imagina um país, né, como o Brasil, por exemplo, como qualquer outro país, se não tivesse lei, se não tivesse regra, cada um fizesse o que quisesse, o que achasse, o que pensasse que era certo. Né? Então, por isso que é necessário um governo, né, para administrar toda essa população. Né? A característica da nação. Tem muita gente que confunde nação com população. Não, é diferente. População é número de habitantes. Nós já vimos sobre isso. Né? Agora tem que entender simplesmente o conceito de nação. O que é nação? Nação, é claro, né, refere-se a uma determinada população, só que ela tem o que? Características próprias. Que tipo de característica? Principalmente características relacionadas a uma cultura, a uma história, hábitos, costumes, padrões morais, né, características físicas, biológicas, né, de localização, de geografia. Né? Então, a nação ela se envolve tudo isso. E aí você vai ter a população com todas essas características. E aí você vai ter o quê? Vai formar nação de uma determinada região. E detalhe, a nação ela tem aquilo que a gente chama de sentimento de pertencimento. O que isso significa, professor? Pelo amor de Deus, sentimento de pertencimento. É aquele famoso sentimento de pertencer a uma determinada região, um determinado grupo. Né? Então, é isso que é chamado de sentimento de pertencimento. É o famoso orgulho de fazer parte daquela população, daquele grupo. Né? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo do Brasil. Nós somos o quê? Uma nação brasileira. A gente fala mal, a gente xinga o governo, xinga a corrupção. Né? Mas já repararam uma coisa? Quando se vier outra pessoa de outro país e falar mal do nosso governo, a gente não fica chateado, fica bravo se falar mal do nosso país? Por quê? Porque nós temos esse sentimento aqui de
pertencimento, né? Então nós temos, né, esse sentimento de pertencer àquela nação, né? E lembrando uma coisa, né, não necessariamente um país ele tem apenas uma única nação. Às vezes, dentro de um único país pode ter várias nações. Exemplo, nosso país, o Brasil, nós temos aqui, ó, a nação indígena, que eles têm a própria cultura, hábito, costume, idioma, local de viver, forma de sobreviver, né? E está tudo dentro do território brasileiro. Outra característica, olha essa foto aqui, ó. Se olhar essa foto aqui, vocês pensam que é da Europa, não é? Pois é, né? Da Europa não. Essa foto aqui, ó, é lá de Santa Catarina, Blumenau, né? De uma regiãozinha de lá. E por que lá você tem essa característica, essas casas nesse formato, essa rua nesse jeito? Por quê? Por causa da cultura alemã. Então nós temos o que? Uma nação alemã vivendo dentro do território brasileiro. Aqui eles mantêm os hábitos alemães, como cultura, forma de vestir, a forma de construir as casas, a forma de organizar as ruas, a alimentação, danças, festas, tanto que tem a famosa festa Oktoberfest lá. É o que? Referente à nação que vive dentro do Brasil, a nação alemã que vive dentro do Brasil. Então a nação tem essa característica, né? E é claro, tem a nação brasileira, que somos nós, todos nós aqui fazemos parte da nação, né, do orgulho de ser brasileiro. Às vezes dá uma vergonhazinha, né, por causa de algumas coisas que têm acontecido aí, de corrupção, de coronavírus, das besteiras que o nosso governo anda fazendo e falando, né? Mas a gente ainda assim, né, essa raiva que a gente sente do nosso próprio governo, por exemplo, é uma forma de sentimento de pertencimento. A gente quer melhorar o nosso país, né? Então, a nação tem essa característica. Território. Território nada mais é, gente, do que a demarcação de um determinado local. Até pus aqui o exemplo da evolução do território do Brasil, né? O Brasil, quando ele começou, na época do Brasil colônia, ele começou, lembra aqui, ó, Tratado de Tordesilhas, demarcação do território bem pequenininho, depois expandiu o território brasileiro mais um pouquinho, depois aumentou ainda mais, aí depois aumentou aqui ainda mais, e hoje nós temos, né, a formação oficial do nosso território. Território nada mais é do que a área que limita, né, todo o território de um determinado país, né? Então essas são as características, conceitos básicos aí, para a gente entender um pouquinho de nova ordem. Continuando aqui, né, outra característica, né, em relação ao que a ordem mundial é as chamadas regionalizações mundiais. O que é a tal da regionalização? Regionalização, gente, é agrupamento, no caso da regionalização mundial, é agrupamento de países. O que significa isso? Esse agrupamento de países vai o quê? Reunir países com características sociais, econômicas, políticas, militares, características semelhantes. Aí você vai criar grupos, né, regiões com grupos de países. Tem várias formas de regionalizar, né? Por exemplo, dependendo da situação histórica e econômica, o mundo ele foi regionalizado de diferentes maneiras. Nós temos diferentes grupos de países, algumas bem conhecidas, outras nem tanto, né? Nós vamos ver as principais formas de regionalizações mundiais. Uma delas é a chamada regionalização dos três mundos. O que é isso? Essa aqui é uma que a gente vai falar um pouquinho dela, bem mais dela, quando a gente começar a estudar sobre regionalização, a ordem mundial bipolar. Mas o que acontece aqui, né? Esse período aqui foi o que? Foi o período da Guerra Fria, onde o mundo ele ficou dividido em três grandes grupos de países. Os países eram classificados países de primeiro, segundo ou terceiro mundo. País de primeiro mundo eram quem? Eram os países capitalistas. Deixa eu pegar a marcação aqui. Eram os países capitalistas com maior poder econômico. Eram os países mais ricos, que eram chamados países de primeiro mundo. Até pôs o exemplo aqui, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, Canadá, né? Dentre outros ali, né? E esses eram os países chamados de países de primeiro mundo. Depois tinha outra classificação, que eram os países de terceiro mundo, que também eram países capitalistas, né? Só que eram os países capitalistas mais pobres, com menor influência internacional ou influência nenhuma, né? Aí o caso lá da Nigéria, México, Brasil, Paraguai, Argentina,
né, África do Sul e outros países mais pobres. Eles eram chamados países de terceiro mundo. Quando você fala isso, né, Brasil é um país de terceiro mundo, Brasil nunca vai ser país de primeiro mundo, está relacionado com isso. Mas, professor, você esqueceu um aí, você pulou um. Qual que você pulou? O chamado país de segundo mundo. O que é o país de segundo mundo? Olha aqui, o que eu tinha acabado de falar, né? Era do período da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, nós tínhamos essa classificação aqui, ó, né? Os países que eles eram capitalistas ou eles eram socialistas. No caso, os países de segundo mundo eram os países o que? Classificados como países, socialistas. Esses aqui, ó, é que eram chamados países de segundo mundo, que eram os países que tinham um sistema político e econômico diferente do capitalismo, né? Então, por isso que eles eram chamados países de segundo mundo. Normalmente, eles eram mais pobres do que os de primeiro, mas alguns deles eram bem mais ricos do que os de terceiro. Mas era um sistema político bem diferenciado. É o que a Rússia praticava, Polônia, Cuba, China, lá na época da Guerra Fria, década de 70, década de 60, né? Então, esses eram os países de segundo mundo, né? Então, essa é uma das características ali da regionalização dos três mundos. E aqui o mapinha, né? Mostrando aqui, né? Deixa eu mudar aqui a canetinha aqui. Aqui o mapinha mostrando como que era a regionalização, né, entre os três mundos. Países de primeiro mundo eram aqueles mais ricos, olha só. América do Norte, Estados Unidos, Canadá, nós temos a Europa aqui, a Austrália, o Japão, aqui ó, pequenininho aqui do lado. Os países de segundo mundo eram aqueles que eram socialistas, basicamente aqueles que estão aqui pertinho do ladinho da Rússia, né? E os países de terceiro mundo, esses verdinhos aqui, ó, né, que eram os países mais pobres. Esse amarelinho no cantinho aqui é Cuba, que na época da Guerra Fria fez parceria com a União Soviética, não quis fazer com os Estados Unidos, né? Então essa é a característica, né, dos países aí, da regionalização dos três mundos. Como eu tinha falado, isso aqui é da época da Guerra Fria. A Guerra Fria ela acabou no finalzinho da década de 80 e início dos anos 90, né? Depois disso o mundo ficou regionalizado de outra maneira. Depois disso ficou regionalizado em que praticamente não existia mais os países de segundo mundo, porque todos eles passaram a ser capitalistas. E aí o mundo ele se tornou o quê? A regionalização entre países do norte e países do sul, né? E aí ficou a regionalização o quê? Né? Sendo os países do norte os países mais ricos com maior poder econômico e os países do sul os países subdesenvolvidos e emergentes, aqueles que são os mais pobres. Por que tem essa característica aqui, né, entre países do norte e países do sul? Porque se a gente olhar no mapinha, né, você vai observar uma coisa: todos os países mais ricos do mundo, todos eles estão na parte norte do planeta, e os países mais pobres estão abaixo. Então, por isso que ficou entre países do norte e países do sul. Deixa eu ver se tem um mapinha aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. O mapinha aqui, país do norte e país do sul. Aqui, ó. Os países mais desenvolvidos, todos estão aonde? No extremo norte do planeta. E os países subdesenvolvidos na parte mais ao sul. A única exceção está aqui, ó. A Austrália, né, que é um país bem rico, bem desenvolvido, e ela está bem abaixo, está na parte sul do planeta. Nos demais, existe essa coincidência geográfica, né? Então, por isso ficou o país do norte e o país do sul. Então, a gente pode afirmar 100% que todos os países que estão lá em cima no norte do planeta são países ricos? Claro que não, né? Nós temos alguns países pequenininhos aqui na Europa Oriental, por exemplo, que são bem pobres, né? Alguns países aqui na região asiática que são países mais pobres. Mas, de maneira, se for generalizar, ficou desse jeito aqui, né? Então, essas são as duas principais formas de regionalização do planeta. Próxima aula a gente continua com Guerra Fria e o mundo bipolar.